Dicas para economizar e reduzir no financeiro das igrejas. Top 1. Otimizando o uso de energia elétrica. Parece ser simples, né? E até básico, mas dá uma observada na sua igreja e veja o que precisa, o que pode ser otimizado. Uma simples luz, um simples interruptor que você desliga quando não está sendo usado pode fazer muita diferença no final da conta, né? Ou uso muito de ventiladores desnecessários, ar-condicionados desnecessários. Aí, é claro, né? Eu tô falando aqui, a gente tá no Rio de Janeiro, ventiladores, ar-condicionados, tudo isso é muito importante pra gente ter um culto, né? Uma hora do culto agradável, que a gente consiga cultuar de maneira agradável. Mas, e o pós-culto? E o antes do culto? Começa a estudar no site da Light. Eu não sei se de todas as operadoras, mas você tem como saber, você coloca lá quantos watts de potência aquele aparelho ele gasta por tantas horas e você consegue entender se ele o quanto ele gasta por mês, o quanto ele influencia na conta de luz, na conta de energia elétrica da igreja por mês. E talvez trazer reuniões pequenas para lugares pequenos, reuniões grandes para lugares grandes, conseguir fazer a administração de coisas que parecem tão simples, mas que com certeza vai trazer diferença no final da conta e com isso você consegue reduzir os gastos. Sabe, você não precisa ser o chatão, mas... Cara, você tem que, trazer Gente, vamos lá, olha, tal hora a gente liga, tal hora a gente desliga. Você tem que começar a observar isso para reduzir. Considere também você olhar, tem vários sites, você pode deixar até aqui dicas sobre isso, né? Tem pessoas que fazem testes com equipamentos e você consegue entender também os gastos deles ali, ou talvez uma troca de lâmpadas, porque tem lâmpadas que elas gastam, só que aí você tem que observar. Por quê? Porque tem lâmpadas que elas gastam só no desliga e liga, ela gasta mais do que se mantivesse ela ligada por um tempo. Então, se você ficar ligando e desligando, você está gastando mais. Agora, tem lâmpadas que quanto mais você desliga, melhor, né? Então, você tem que entender que tipo de equipamento vai trazer. Poxa vida, mas eu sou só o tesoureiro, ou eu sou o pastor. Mas você vai estar zelando pela sua igreja, você que é membro também. Você está observando isso, levando essa mensagem, né? Olha, eu tenho essa orientação, eu sou eletricista, eu tenho embasamento, eu vi num estudo que se a gente fizer assim, 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 a gente consegue economizar. Então, vale essa troca de informações para que possa se economizar. Um dos maiores gastos é com a conta de luz. Então, preste atenção nas coisas que você pode reduzir os gastos de energia elétrica. Tenho certeza que vai fazer diferença no final do mês. E o ponto 2 seria renegociando contratos, né? Você buscando novas alternativas. Às vezes, a gente está fazendo alguns contratos, a gente já tem contratos antigos, seja de aluguel, seja de mão de obra, o que a igreja ali está fazendo. Então, começa a observar os contratos, ver ali as porcentagens de aumento, como está, se está defasado, se pode ser negociado, para você ter estratégias. Então, tem que buscar ler para gerar estratégias. Considere também a opção de comprar materiais em atacados ao invés de varejo. Igrejas estão sempre fazendo reformas, né? Então, é importante a gente observar também isso, porque com certeza a gente traz redução quando a gente tem esse olhar. E às vezes você não tem que se preocupar nem com a entrega, que a entrega é gratuita. Então, pesquise mais, gaste mais tempo pesquisando para reduzir esses gastos no final do mês. E a terceira dica é o quê? Manutenção preventiva e voluntariado. Gente, o custo da manutenção é muito menor do que o custo do reparo. Isso em qualquer coisa, em qualquer ambiente da nossa vida. Se a gente cuida da nossa saúde, a gente não vai gastar dinheiro com remédio, ou vai evitar gastar muito remédio com a saúde. E assim também na nossa casa, em todos os nossos ambientes. Quando a gente faz a manutenção preventiva, a gente evita problemas, gastos futuros e aqueles gastos que a gente sempre fala aqui nos vídeos, né? Onde a gente traz, busca lá da sua reserva de oportunidade, da sua reserva de emergência lá da igreja, para poder cobrir esses gastos. Mas se você tivesse talvez feito aí uma manutenção preventiva, você não precisava gastar, de repente, com a tampa da caixa d'água que voou por conta de um vendaval. Se já tivesse observado,
ar-condicionado, presa direito. Isso eu não estou falando de contexto que acontece umas calamidades, porque a natureza, né, a gente não tem como prever certas coisas. Mas, às vezes, uma calha bem colocada, um telhado, a gente consegue fazer uma manutenção preventiva para evitar gastos desnecessários. É claro que quando a gente fala de ataques da natureza e a gente não tem como, realmente acontecem muitas tragédias, aí a gente, né, não é desse que eu tô falando daquele que você pode sim fazer uma manutenção preventiva, né? Boas cadeiras, um bom ar-condicionado, uma limpeza de ar-condicionado, gente, pode reduzir a conta de energia elétrica no final do mês, porque a máquina não vai ter que puxar tanto energia e vai gelar mais. Então já fica a dica aí. Aconteceu comigo, né? Sujo falando mal lavado. Ai, meu pai do céu, eu com ar-condicionado sujo, mas vou limpar. E nessa manutenção preventiva também tem o voluntariado. Chama os voluntários para estar fazendo, né, campanhas, ajudando a igreja a se manter limpa, arrumada, cheirosa e mantida, né, no preventivo. Mas tome cuidado com as questões de segurança. Não coloque ninguém para subir em escada, subir em telhado. Cuidado, gente. Se não tiver equipamento, se a pessoa não for preparada, não faça isso. Porque daí você está correndo um risco muito alto e pode acontecer uma tragédia e todo aquele dinheiro e aquele tempo que você achou que estava fazendo uma redução e economizando para a igreja, na verdade, você trouxe foi uma grande confusão para a igreja, inclusive de podendo sujar o nome dessa instituição por conta disso e trazendo aí uma tragédia para vidas, né, para famílias. Então, é muito complicado. Tome cuidado com isso. Então, se atente a esses 3 pontos para você reduzir, trazer essa redução nos gastos financeiros da igreja. Tem mais alguma dica? Coloca aqui nos comentários. O seu comentário chega com o nosso vídeo no mundo inteiro. Então não deixa de comentar aqui para que a gente possa, tanto em vídeo quanto você escrevendo aí, abençoar a vida de pessoas. Não esquece de curtir e de compartilhar. Eu conto com você e até o próximo vídeo.